Brasil vive um período histórico de altas temperaturas e seca em todo o centro-norte do país. E existe, desde 2012, um centro de monitoramento de desastres naturais que pesquisa a fundo essas ocorrências. Eu converso agora com a pesquisadora do CEMADEM, Ana Paula Cunha. Tudo bem, Ana Paula? Olá, bom dia, tudo bem? Queria começar perguntando o que é e o que faz o CEMADEM. Certo. Bom, o CEMADEM, né, é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas que tem um caráter um pouquinho diferente das outras unidades de pesquisa, né? Nós temos um centro operacional e também uma unidade de pesquisa. Então, o CEMADEM, né, é a instituição responsável pelo monitoramento e emissão de alertas para desastres relacionados a enxurradas, inundações, movimentos de massa. E, por um outro lado, também o monitoramento das condições de seca no país. O CEMADEM foi criado em 2012, né, em decorrência daquele grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro, com quase um pouco mais de 1.000 fatalidades, mas que logo no início, né, em 2012 para 2013, a gente teve uma grande seca na região semiárida, então recebemos uma atribuição a mais, né, que além de monitorar os municípios é, em relação, né, aos desastres relacionados a excessos de chuva, também a falta de chuva. Então, desde 2012, a gente também faz o monitoramento de secas e avaliação de impactos para todo o território, subsidiando diferentes ações em diferentes ministérios do governo federal. Você vem percebendo que tem aumentado a ocorrência de secas em relação a outros desastres naturais no Brasil, Ana Paula? Sim, acho que ambos os extremos, né? Acho que a gente tem tido, sim, um aumento da frequência, tanto de chuvas muito torrenciais, né? Volumes muito grandes de chuvas em períodos de tempo cada vez mais curtos, né? E, por outro lado, também a recorrência de secas, como a que a gente está observando agora, em grande parte do país, né? Durante o nosso monitoramento, a gente passou por secas na região sul do país em 2012, mais especificamente o Rio Grande do Sul, né, em 2012. Depois, ainda em 2012 até 2017, a seca na região semiárida, que foi uma seca plurianual, muito intensa. No meio disso, a gente teve a crise hídrica na região sudeste do país, em 14 e 15. Depois tivemos uma grande seca na região amazônica, né, e também nordeste, semiárido, em 15 e 16. 2020, né, uma grande seca no Pantanal. E agora, desde 2023, uma seca que vem lá desde do Acre, do Amazonas, e vem vindo até o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Então, assim, desde que nós começamos a fazer o monitoramento de secas no CEMADEM, essa é a primeira seca que tem durado mais e tem uma cobertura muito maior em relação às anteriores. É óbvio que a gente percebe os reflexos dessas secas que acabam provocando queimadas em grandes áreas, mas como isso se reflete também na produção de alimentos? Claro, né, uma outra análise, né, que nós fizemos de mais grande prazo, mostrando aí sim, né, as mudanças do padrão do clima, mostram que grande parte do país nós estamos caminhando, né, para uma direção de um país mais quente e mais seco, né, o que afeta, sobretudo, a produção agrícola. É, a recorrência de secas, né, em intervalos cada vez mais curtos, contribuem para a mudança de clima de longo prazo. Né? As mudanças de clima, geralmente a gente faz uma análise com base em dados de pelo menos 30 anos. Né? Então, quanto mais anos mais secos tivermos na série histórica, isso contribui para um novo padrão de clima, que foi o que nós fizemos agora mais recentemente, utilizando dados de 1990 até 2020. Com base nesses dados, nós, por exemplo, como podemos ver, né, que o semiárido continua crescendo, encontramos uma área árida, né, no interior do semiárido, além de que uma área, né, de clima subúmido seco, que até então era mais comum, né, era só comum, na verdade, no entorno ali do semiárido no Nordeste, agora presente tanto no estado do Rio de Janeiro, como no norte do Rio de Janeiro, como também no sul do Pantanal. E o que significa isso? Significa concretização dessas mudanças de padrão de clima. Né? Então, sim, grande parte, principalmente região central do país, sim, a gente está caminhando para um clima mais seco e mais quente. A gente está começando já a vivenciar o que a gente falava, né, de termos de projeções de mudanças climáticas lá para a metade do século. Então, a gente já começou a ver esses cenários acontecendo. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, com 3 anos seguidos de secas, é um fenômeno climático ou já está ligado às mudanças climáticas? Ainda não dá, né? A seca, o próprio relatório do IPCC mostra isso, né? Que em algumas regiões do globo já é possível fazer a atribuição da seca às mudanças climáticas.
né? Em outros, não. No Brasil, por exemplo, esse levantamento do IPCC mostra que as secas ali na região central, nordeste, sim, podem ter uma confiança ainda não muito alta, mas que podem estar relacionadas às mudanças climáticas. Então, assim, associar um evento específico às mudanças climáticas é bastante complexo, bastante difícil, né? Precisam ser feitas várias análises para, de fato, confirmar isso. No entanto, a gente sabe que a recorrência, a intensidade e os intervalos curtos, né, de um evento para o outro, sim, estão relacionados às mudanças climáticas. Essa seca, né, que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, que se intensificou muito no Rio Grande do Sul até início de 23, elas sim estavam relacionadas ao evento Laninha. Né? A Laninha costuma causar secas na porção sul do país, especialmente Rio Grande do Sul. Então, essa seca, né, mais que durou bastante também, que depois, logo depois, poucos meses depois, né, veio a grande inundação, ela sim estava relacionada à laninha, né? É difícil ainda associar que aquele evento especificamente foi relacionado às mudanças climáticas, mas o intervalo curto de um extremo para o outro e a recorrência, sim, a gente pode atribuir às mudanças climáticas. E no caso das enchentes, até pensar em mudar de local e sair das áreas de mancha de inundação, então? Sim, não, viver em áreas de mancha de inundação são áreas de risco, né? Já não é mais possível pensar sobre isso, né? E é isso, existem muitas e muitas pessoas vivendo em áreas de risco, não só na região sul do país, como o Brasil afora, especialmente em grandes capitais como Salvador, Recife, entre outros, e que a chuva sendo localizada, né, é capaz de deflagrar aí um grande desastre, como a gente viu no Rio Grande do Sul, e tem visto em outras cidades também, claro, dimensões diferentes, mas a gente tem visto. Mas é justamente por conta disso, né? Há uma quantidade muito elevada, milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, e isso é o que vai continuar causando esses mega desastres, né? Os eventos acontecem, vão continuar acontecendo, mas enquanto tivermos, né, ainda não uma estrutura, né, uma infraestrutura preparada para esses grandes desastres, nós continuaremos tendo grandes impactos, seja em número de afetados, seja em perda de produção, ou seja, em impactos econômicos de uma maneira geral, ou mesmo as fatalidades. Como é que o trabalho do CEMADEM pode ser usado pelo próprio produtor rural, além, é claro, de contribuir para a definição de políticas públicas? Uhum. Em relação às políticas públicas, nós já atuamos, né? Nós somos, geralmente, fazemos parte de vários comitês técnicos de diferentes ministérios do governo. Então, a gente sempre tem participado em projetos também de formulação de políticas públicas, etc. O Semadem, como eu falei, né, além de fazermos o monitoramento operacional, enviar alertas, monitorar secas, nós também desenvolvemos pesquisas, né? E que pesquisas são essas? Relacionadas ao desastre. Então, recorrências, né, o banco de dados de registros, quais seriam os que têm tido mais desastres, assim, enfim, pesquisas relacionadas a desastres, né? Então, nós temos informações em tempo real, né, das diferentes tipologias de desastre, mas nós também temos muito conteúdo acadêmico sobre, né? E geralmente a nossa pesquisa é focada, né, em melhorias, monitoramento, mas também no entendimento da ameaça, ou seja, no entendimento do risco, no entendimento dos riscos de desastres também. Então, acho que todas essas coisas contribuem, podem contribuir desde, né, para o cidadão, como também tem contribuído para a formulação de políticas públicas. E, Ana Paula, quais são os próximos passos do CEMADEM? Bom, então, como unidade de pesquisa e, além disso, né, centro operacional, o objetivo maior da nossa pesquisa, seja na hidrologia, na geodinâmica, na própria meteorologia, na ciência de desastres, né, o objetivo maior é compreender melhor as ameaças, né, os riscos que nós temos associados a essas ameaças, de extremos opostos de chuva, para melhorar nosso sistema de monitoramento e emissão de alertas. Mas, além disso, melhorar o conhecimento que a gente tem sobre isso. Conhecimento o quê, né? Quais são as regiões que são mais afetadas, onde estão as populações mais vulneráveis a diferentes tipos de desastres, que são informações extremamente importantes para guiar políticas públicas, né? Por exemplo, em relação às secas, nós também temos o mapeamento dos municípios que são mais vulneráveis a elas. E por que isso é importante? Dada, né, uma grande seca como a gente está vendo agora, contribui, ajuda a criar priorização. É difícil fazer ação ao mesmo tempo, por exemplo, no país, no norte e sul do país, né, com o mesmo evento. Então, esse tipo de análise, né, que é desenvolvida no CEMADEM também, ajuda a criar prioridades para os municípios que devem ser mais rapidamente atendidos, dependendo. Ana Paula Cunha, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau.